Olá, eu sou a Cíntia Cruz, estou aqui com ele. O Demauro, bom dia. Hoje a gente vai falar, aliás, antes de que a gente vai falar, é muito comum em algum momento da nossa vida a gente criar uma lista das coisas que a gente quer no nosso parceiro, na nossa parceira. E às vezes essa lista é imensa, às vezes ela só tem algumas coisas, mas a gente é incentivado a ter muita clareza do que a gente quer numa pessoa. Só que uma pessoa não vem só com coisas boas, com qualidades e com todos os valores lá que a gente listou. Essa pessoa vem com defeitos e muitos, mas a gente não para pensar nos defeitos que a gente quer. Então hoje a gente vai falar sobre os defeitos que a gente aceita num parceiro ou que a gente já aceitou, né, Bruno? Inclusive, queria deixar um alerta aqui, que se você é um ex meu de Cintia Cruz, talvez se você tem um estômago fraco, talvez esse episódio não seja para você ouvir. Não vamos dizer nomes, Essa é vamos a manter hora a de pegar sua privacidade. cadeirinha e sair. É. É um episódio para falar mal de ex? Poderia, mas infelizmente não é. É Não, mais para falar não. sobre a gente nas relações. E a gente vai falar muito mal da gente, na verdade, né? Porque apontando o defeito do outro que a gente aturou, estamos falando de nós. E Cíntia Cruz, queria também colocar aqui que é. Não sei se temos, então talvez a gente passe o episódio sem falar, mas. E defeitos que a gente sabe ou acha que tem e parceiros nossos tiveram que aturar, ou ainda tem que aturar, né? Não, Porque tem ninguém vai coisas. falar disso aqui. Não. Não, não, ninguém vai falar do próprio defeito. Isso daqui é um Esse vai ser outro episódio só de episódio, apontar Cíntia? o dedo para a pessoa. Tá bom, vai ser outro episódio. Um Não, não, episódio não quero falar. exclusivamente pra gente, tá bom. Não, não, eu tô brincando, a gente pode falar assim. Eu quero começar assim pensando, as pessoas que estão ouvindo a gente também primeiro fizessem esse exercício de pensar no que elas aturariam hoje em relação a defeito. Então, a lista de qualidades e de valores, ela é relativamente mais fácil de fazer. Para algumas pessoas não é fácil, porque elas nunca nem pararam para pensar nisso, elas só vão se envolvendo enlouquecidamente com pessoas e pronto. Mas muita gente fala, né, assim, eu queria uma pessoa que fosse mais calma, ou que fosse mais agitada, que acompanhasse meu ritmo, que não sei o quê. Essa lista, ela meio que tá aí na nossa cabeça, né, assim, de um jeito, às vezes muito consciente mesmo. Você tem a sua lista lá escrita e tal, lá, lá. Agora, que defeitos eu dou conta de aceitar hoje, com a vida que eu tenho, com os valores que eu tenho, com as coisas que eu já construí e tal, é uma questão complexa. Porque você pode pensar quais defeitos eu aceitaria, ou se você já tem um parceiro, você já vai pensar quais defeitos eu já aceito, né? Não vamos ser hipócrita aqui, meu amor. Você já está aceitando defeitos da pessoa. Muitos, né? Porque temos muitos. Qual defeito você já está aceitando? Você tem que lidar, você, né? Enfim. Ai, por onde começar esse parar para refletir sobre esse tema foi muito divertido pelo ponto do que quando você usa aplicativos de relacionamentos, né? Você vê uma lista ali de coisas que a pessoa procura ou coisas que a pessoa não aceita. E é maravilhoso de pensar como a gente tem essas listas que a gente tira da bunda, né? Porque uma parte dela é nossa e uma parte dela não é nossa, uma parte dela é da sociedade que a gente nasceu e que a gente vive. Inclusive, estava falando com isso sobre Cintia quando a gente escolheu esse tema. Mas é muito legal como a gente foca nessas partes positivas e não foca muito não foca muito no trauma, né? Nas relações anteriores e coisas ruins que a gente teve, o que a gente não aceitaria mais, mas no ponto que é, beleza, você sabe o que você não aceita mais e você sabe o que você procura. O que você procura vai ser muito difícil encontrar numa pessoa só. Como num currículo, ninguém tem todas as habilidades daquele currículo. E é justamente entender isso aqui eu não aceito mais. Por exemplo, sei lá, traição, mentira. Beleza, vai numa lista onde você não aceita mais. Ou você nunca aceitou. Mas como tenho a parte do ser humano gostoso e cagado do jeito que somos, coisas que a gente tem que aceitar. Eu vou começar com um aqui que é leve. Não sei se vamos ter um pesado também, não vou criar expectativas. Mas o parceiro ou a parceira ser bagunceiro, ser uma pessoa bagunceira. Porque eu já fui a pessoa que estava na minha lista que a outra pessoa não podia ser bagunceira. Porque eu era chato. Eu não era uma pessoa bagunceira, eu não sabia ser bagunceiro, eu queria tudo organizadinho. E há pouco tempo atrás eu estava tendo uma conversa com um amigo sobre isso, e ele ainda está nessa fase de tipo, ah, não, a pessoa não pode ser bagunceira. Tipo,
Pessoas bagunceiras são maravilhosas. São pessoas, depende do bagunceiro, né? Se deixa papel higiênico no chão, aí já também não é outra coisa. Mas o como a bagunça não é algo tão importante assim. E como a bagunça era algo que pegava muito em mim por causa de mim. Não era muito pelo parceiro, mas era por causa de mim. Que eu era uma pessoa que tinha sido educada de que estar tudo organizadinho e tudo bonitinho era um sinônimo de uma coisa muito positiva dentro de você. E o oposto era uma coisa muito negativa. Então eu tive que trabalhar isso em mim para descobrir que a bagunça é algo gostoso. Chegar em casa, assim, jogar suas coisas no chão e ir tomar um banho é algo maravilhoso. Sabe, você não precisa tirar a roupa, dobrar e botar na cama, ou dobrar e botar em algum lugar. Você pode simplesmente jogar para o alto e viver a sua vida com um banho maravilhoso ou qualquer outra coisa. Esse é um fácil, assim, de Olha, bagunça. como o episódio não é sobre coisas que eu não tolero, eu não vou nem entrar nesse meandro da bagunça, né? Porque assim, para mim não tem como. É, bagunça e porquice, sujeira, assim, não dá. É, mas eu acho que tem uma coisa que eu tolero hoje, é, que é. Ai, como é que eu vou colocar isso? Porque não é Como bem um colocar para não defeito. ofender isso? Não, porque eu não acho que é um defeito, porque é um jeito de ser da pessoa mesmo, é que é uma coisa que para mim é difícil de tolerar por causa de um defeito meu. Então, o meu defeito é que eu sou muito impaciente. E a minha impaciência, ela cai na grosseria. Então, se eu começo a ficar impaciente, eu não sou a pessoa que fala assim, ah, você pode abaixar um pouquinho a música, tá me incomodando esse som alto essa hora da manhã. Eu sou a pessoa de caralho, preciso ficar ouvindo esse negócio essa hora, porra! Sou assim, entendeu? E aí, o fato de eu ser impaciente faz com que eu tenha muita dificuldade e né, estou aprendendo a lidar com essa coisa do ritmo do outro ser mais lento do que o meu. Mas entende que não é um defeito, não é tipo assim, nossa, isso é uma coisa que qualquer pessoa detestaria. Não, eu não gosto porque eu tenho um outro ritmo e tal. Então, essa é uma coisa que, enfim, eu tenho que, ó, fui aprendendo a lidar e tal, uma coisa que eu acho que é difícil, porque mais rápido do que você conseguir ter consciência e se perceber e falar, nossa, olha eu atropelando a pessoa aqui e tal. É algo que também gera incômodo no outro, né? Porque você fica ali acelerando e tal. Mas que é uma coisa que eu tenho tentado lidar e tal, porque eu não acho que é um defeito. Eu acho que é um jeito de ser mesmo e que as pessoas, enfim, né, têm seus ritmos aí. Tem um outro defeito que eu acho que é difícil para eu tolerar, mas que, enfim, faz parte, que é a pessoa ser extremista, ser radical em certas opiniões. Na psicologia, você é meio que treinado a não ser imparcial completamente, mas você sempre olha para uma coisa de, por várias visões, assim. Você sempre tenta empatizar, olhar vários lados e tal, não sei o quê. Então, eu não consigo ir para minha vida sem levar isso. Se você me contar uma história que você estava andando na rua, veio uma pessoa, enfiou a mão na sua cara, do nada, você nem conhecia, na minha cabeça, nunca eu vou pensar assim, meu Deus do céu, que horror, que pessoa maluca, não sei o quê, né. Minha cabeça é tipo, o que que aconteceu para essa pessoa batendo um estranho na... O que que tava, tipo, tava acontecendo alguma coisa, isso não é normal. Então eu não consigo entrar nesse lugar de joguem pedras, estraçalhem essa pessoa maluca que agrediu a outra na rua, assim, sabe? O meu lugar é outro. Então, é, conviver com uma pessoa que é radical nesses pontos, que não consegue, também é um exercício difícil, assim. Mas que eu tenho que faz parte, porque nem todo mundo eu fui treinada para ver as coisas desse jeito. Diferente, né, assim, do resto das pessoas. Só mais uma observação. Você percebe que para a gente falar do defeito do outro, a gente já passa pelos nossos A gente só tá defeitos. falando da gente aqui, né, Cintia? A gente já sabia disso, tá? A gente não começou a falar isso aqui achando que ia falar do outro, a gente tá falando da gente. O do primeiro ponto que você disse ali, do você já acorda, tipo, já manda a pessoa se fuder com essa porra desse volume. Eu sinto isso similar e a gente tem um episódio sobre gente lerda, né? Vou inclusive deixar linkado aqui que a gente fala, a pessoa é lerda ou ela é diferente? E você vai ter que ouvir o episódio para mais informações. Mas é muito legal
de pensar por nesse ponto, porque a gente, às vezes, muitas vezes aplica que a pessoa é lerda, né? E a pessoa só é diferente, só tem um ritmo diferente. Tem uma percepção do mundo diferente da nossa. E essa percepção do mundo diferente da nossa, eu acho que entra em várias coisas que eu toleraria, assim, e é difícil de listar, porque é justamente isso, é uma pessoa que, por exemplo, você deixar o copo na mesa, é uma percepção diferente de você levar para pia, você lavar e guardar como sentir uma pessoa organizada, e a gente já falou sobre isso também aqui, e sobre estar as coisas nos locais para ajudar você a encontrar o que você precisa e tal. É uma percepção do mundo, né? E é como que a gente tem essa percepção junto com o outro. E a gente ensina o outro a ter uma percepção parecida com a gente ou como isso é importante para a gente. E eu acho que nesse ponto é algo de que pessoas que não estão abertas a ouvir essas percepções e esses pequenos ajustes, sabe? E agora estou falando de mim também, no que é nessa parte do o outro conseguir tolerar, sabe? Porque existe uma cobrança, às vezes, nossa e do outro, de que a gente quer o máximo possível trazer aquela pessoa para ter a mesma visão e percepção nossa, né? Que é tipo, faz sentido o copo ser lavado e guardado por causa disso. Mas às vezes a gente recebe muita cobrança, né? De que, puta, tudo que a gente está fazendo vem nesse local, de que a minha percepção do mundo está errada, diferente da sua. E quando você diz isso da segunda parte, eu acho que linka muito com a primeira, sobre por que que a pessoa bateu na outra. Eu tento ser o máximo possível uma pessoa justa e entender os lados, assim, sabe? Principalmente quando eu tenho que pedir desculpa. Eu tento entender que a outra precisa, talvez precise ouvir desculpa e tudo mais, mesmo que eu não tenha errado. E como funciona esse lado do você ser justo com a percepção da outra pessoa, né? Com o que aconteceu com a outra pessoa. E é muito mais fácil a gente simplesmente aplicar a nossa própria percepção no que a gente tá vendo e ficar puto, e ficar bravo. E eu acho que é muito ruim quando a gente tá com um parceiro que só vai para um lado ou vai para o outro, que é o ponto que eu quero dizer agora. Dei toda essa volta para dizer isso. Uma coisa que eu aprendi a tolerar é pessoas que são meio moles, pessoas que não sabem muito o que elas querem, sabe? Porque eu acho que é os dois extremos, pessoas que são muito incisivas e pessoas que são muito moles. E é encontrar uma pessoa que a gente consegue ajustar por tanto por um lado quanto para o outro. Porque eu achava Que que você está pessoas chamando muito de mole, assim? Você fala que a pessoa abre mão fácil do que ela quer, é nesse é sentido, assim? de que ela não, ou ela não diz o que ela quer, ou ela simplesmente te pergunta Ah, sempre, sabe? E é tipo, sim. como que a gente, nos dois extremos, um é um que a pessoa é muito incisiva e o outro é que a pessoa não é incisiva de forma nenhuma. Nada. Uhum. É, Mas e esse é como um defeito que que você tolera hoje, que eu você tolero na aprendeu. pessoa que tem esse defeito, mas é aberta na visão de algo diferente, que é no ponto do. É um pouco difícil de falar desse meio termo, porque o que eu estou tentando dizer é dos dois extremos, pessoas que aceitam ouvir esse lado de tipo, você é muito incisivo ou muito bravo. E não é um problema a pessoa ser muito incisiva, muito brava, ou a pessoa ser muito mole, mas é como que ela existe nesse local onde ela sai às vezes dali, sabe? Ela não está Uhum. sempre nesse extremo. Porque é isso, as pessoas às vezes são. É difícil você encontrar alguém que é no meio termo, né? A gente, inclusive. A gente, eu acredito que seja muito. Somos pessoas muito incisivas, né, Cintia? Então, pessoas que se relacionam com a gente talvez já saibam que nós somos pessoas incisivas, mas nós temos esse pé na tolerância ali, na tolerância de saber, puta, é verdade, isso que a gente está tendo é muito incisivo. E o que eu tolero hoje são. O que eu não tolero é pessoas que ou é muito incisiva ou é muito mole. Mas eu tolero essa parte de que a pessoa consegue pôr o pé no outro local, sabe? Consegue enxergar e aprender essa outra coisa, porque é um exercício também, é um exercício pra gente, que a gente ainda precisa fazer. E é isso. Mas é que eu acho que sempre tem as pessoas em geral, elas têm, por mais moles, né? Você tá chamando assim, mas por mais moles que elas sejam, tem coisas que elas não abrem mão. Às vezes é menos, assim, tem três coisas que ela jamais vai abrir mão. Que é visitar a família uma vez por mês que ela vai, ou é o restaurante lá preferido que ela vai toda quinta, nananana. Aquelas três coisinhas ela não abre mão, todo o resto ela abre. A pessoa incisiva das 100 coisas, 98 ela não abre mão. Então também a gente na convivência a gente vai entendendo, né? Que tipo, tá bom, onde a gente vai jantar, a pessoa não vai ligar muito, mas
Se vai pagar caro ou não, aí é uma coisa que ela não abre, enfim, né? A gente vai entendendo esses locais aí. É, bom, já falei da coisa do ritmo, que eu tolero, e eu acho que tem um defeito que é que eu acho engraçado a gente chamar de defeito, porque no fundo, né, gente, não é um defeito, né? Mas é, eu tenho para mim é mais fácil lidar com alguém que é tímido, ter um parceiro que é tímido, do que ter um parceiro que é introspectivo. Tipo, para mim, a pessoa ser tímida, ela chegar no lugar, ela ficar meio, né, assim, com vergonha, não sei o quê, tá ali sentindo o ambiente e tal. Ok, assim, eu lido bem. Agora, a pessoa não gostar de estar no ambiente com muita gente ou preferir ficar muito mais sozinha, aí é difícil, eu não consigo lidar, assim, é muito difícil porque eu gosto da minha casa cheia, enfim. Então, timidez, ok, eu lido bem. É, inclusive conheço muitas pessoas tímidas, né? Eu acho a Ju, a minha irmã, eu acho ela tímida, mas até 3 minutos depois que ela se sentiu segura no ambiente, né? Assim que ela se sentiu segura no ambiente, ela enfim, vai ser daquele jeito, né? Irônica, fala umas coisas maravilhosas, tem umas sacadas ótimas e tal. Mas ela sempre vai tatear o ambiente que ela tá, assim, ela é meio desconfiada, fica meio ali na dela e tal, e aos pouquinhos ela vai ganhando espaço, né? Então eu acho que a timidez ela entra muito nesse lugar, assim, a pessoa pode ser tímida, mas ela quer estar ali com as pessoas. Então, ok, eu lido bem, eu acho que é um defeito que eu consigo lidar. Agora, introspecção, a pessoa, ai, não, muita gente, não quero, né, essa introversão, assim, é, aí não, já não consigo. Dessa introversão, você tinha falado uma outra coisa ali, né? Que a pessoa quer ficar mais sozinha. Eu acho que são coisas diferentes, né? De você É, não querer é, nunca estar é. com a casa cheia e querer ficar mais sozinho e tal, né? Porque Cintia Cruz adora ficar sozinho com o seu livro, né? Então, Mas é um tempinho, né? Eu não sou uma pessoa é que um fico tempinho. muito assim, né? Então, Uhum. eu acho que isso é uma coisa que eu tolero hoje. Sabe que, falando por esse lado, eu pensei no o quanto eu fui para extremos, né? Eu era uma pessoa muito fechada, certinha e tal. E aí eu fiz terapia e fui pro lado onde eu sou eu mesmo na maior parte do tempo. Mas eu criei um ranço de pessoas que são como eu era, que na minha cabeça, isso Você do passado, você não, eu do não passado, né? tolerarei o eu do Não, passado no meu presente. Não, 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 não não, não tolerarei, quero. não. Eu criei este ranço, mas esse ranço são. A verdade é que são diferentes coisas, né? Porque uma é pessoas que ainda precisam se descobrirem mais e pessoas que têm aquela personalidade. Por exemplo, essa parte da timidez e de ficar mais no seu canto. Então, isso era algo que eu era muito e hoje eu tenho menos. Hoje eu tenho mais ranço do que não. Mas eu venho vindo nos últimos anos entendendo que é justamente. Foi de um lado onde eu não aceito o Bruno do passado perto de mim, nem com amigos, e nem com parceiros, mas eu fui entendendo que é isso. As pessoas têm coisas do Bruno do passado que para mim era algo ruim porque não era quem eu era, né? Era algo que eu estava preso, era algo que eu não conseguia me descobrir. Mas eu venho aceitando isso nas pessoas, que as pessoas não são perfeitas. E eu venho aceitando esse lado até esse ponto que você disse da pessoa ser mais tímida, sabe? Da pessoa ser mais quieta. Porque o exemplo que você deu da Ju é maravilhoso. A Ju, ela só é quieta no começo, né? Quando ela tá no local que ela não sabe ainda quem são aquelas É porque ela pessoas. ela tateia o É, ambiente. Diferente de mim, que sou completamente sem noção e sai falando um monte de abobrinha, sem sabe nem onde eu tô, ela, né, ela é, tem um pouco de senso ali. é. E aí, o que acontecia era isso. Como eu fui de um extremo ao outro, o extremo onde eu não falava nada, agora eu falo, eu aplico as pessoas no. Puta, você não fala nada, você é chato, sabe? Você é pequeno. E eu estou errado nessa percepção, mas é um mecanismo que eu criei dentro de mim como defesa também, em repúdio de quem eu era, para conseguir não ser mais aquela pessoa.
E hoje eu venho entendendo o que era bom naquilo que eu tinha também, não só como uma forma de me defender, mas como eu vejo isso na outra pessoa e não tenho esse ranço mais. Às vezes vem, mas aí eu olho pra mim mesmo e eu vou no espelho, assim, vou no banheiro, olho no espelho e falo, ah, beleza, passou agora. Que é o aceitar essa coisa da pessoa ser mais fechada e tal, porque não é muito uma escolha, né? Não é algo que você escolhe muito. Claro, você ser preconceituoso também não é algo que você escolhe, mas você pode fazer algo com aquilo, é algo que você pode ver e entender. E eu venho sendo mais humano em aceitar que as pessoas têm coisas do Bruno do passado, porque ou elas fizeram menos terapia, ou elas ainda não estão nessa diferença, ou são só diferentes mesmo, porque elas são mais tímidas ou diferentes, sabe? É que essa lista entra muitas coisas, eu não vou conseguir listar tudo agora, desse ranço que eu tinha e vem às vezes, né? Quando eu fiquei pensando sobre isso, sobre o tema, né, para o episódio e tal, eu fiquei tentando conectar muito os defeitos que eu já aceitei em parceiros e que eu não tolerarei mais, né? Eu não consigo aceitar mais, os que eu já aceitava, que eu continuo aceitando, enfim. E o quanto também, tipo, coisas que antes eu não aceitava e hoje eu aceito, não que o meu parceiro atual não tenha, ele tem de alguma maneira, mas eu acho que eu já aprendi a lidar, ou esse defeito perdeu força com o tempo, assim, isso não me afeta tanto. Então, eu acho que dentro da bolha que eu convivo, eu vou achar, assim, os parceiros, as pessoas que eu conheci, e os defeitos são muito parecidos, sabe? Eu não convivo com pessoa que tem uma visão política muito diferente da minha, ou que tem um olhar social muito diferente do meu. Então, essas coisas mais globais, assim, em relação à visão de mundo e tal, a bolha que eu faço parte não tem mesmo. Então, não vou ter acesso, sabe? Eu não tenho que conviver com alguém que politicamente pensa de um jeito extremo ao meu e coisas do tipo. Mas tem o lance da convivência, de estar com a pessoa, e aí é outra coisa, né? Assim, que é o micro. E quando eu penso no micro, eu penso no que eu já aturei. Aí, gente, a lista é enorme, enorme. Por quê? Porque eu sou uma mulher hétero, e vocês sabem que ser uma mulher hétero no Brasil, quando a gente quer se relacionar, é uma coisa complexa, né? Assim, a gente lida com coisas inimagináveis, a gente tolera coisas. Então, essa lista, ela passa por tolerar egoísmo, egocentrismo, individualismo, vaidade, muitas coisas, assim, sabe? Da pessoa ter a vaidade de um jeito, assim, que você não pode ser jamais maior que ela, então tem que estar sempre cuidando para seu tamanho não incomodar, sabe? É, e hoje, assim, acho que quando eu olho para essas coisas, tem coisas nessa lista que eu falo, jamais, eu jamais não toleraria novamente. Mas tem algumas coisas dessa lista que, enfim, né, que voltam, que faz parte. E o que que você tem aí que você não toleraria? Você não tolera, na verdade, né? Jogue alguns para o mundo aí. Só Olha, aqui entre nós, né? aquelas com cigarro imaginário, eu tive uma sequência de parceiros, assim, me relacionei com vários caras que eram muito egoístas, assim, muito mimados, nesse lugar de que tem que ser o que ele quer, como ele quer, não pode sair nada fora daquilo e tal, e muito sedutores também para conquistar esse lugar, que a maioria das vezes é assim, né? A pessoa já tem as ferramentas dela para conseguir as coisas que ela quer e como ela quer. Enquanto eu estava dentro desses relacionamentos, convivendo com essas pessoas e tudo, nossa, como era difícil enxergar, assim, porque o lugar que eu ficava, e não necessariamente mulheres que se envolvem com caras assim vão se sentir assim, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes com outras pessoas também. A gente entra num lugar de insuficiência absurdo, porque como ele está ali sempre olhando para as próprias necessidades, falando do que ele quer, exigindo que as coisas sejam como ele quer, do jeito que ele quer, você entra num lugar de eu não estou fazendo o suficiente, eu não estou sendo o suficiente, eu nunca vou conseguir suprir o que ele precisa e tal. Então, o efeito disso em mim era nesse lugar de insuficiência
E eu já, na época, eu já tinha um movimento de querer ser suficiente em milhões de outras coisas, então, nossa, assim, foi muito, me fez muito mal, assim, porque piorou uma ferida que eu já tinha, que já estava aberta, né? Você dando esse exemplo, eu tenho que confessar aqui, Cintia, que talvez eu já tenha sido um homem com um pé nesse local em que você está descrevendo. Eu, como um homem criado no Ai, Brasil, Deus, Mauro! mas sabe que uma das últimas relações que eu tive me apontou algo sobre isso. Com a terapia eu diminuí esse lado meu, né, de como eu influengia isso nas minhas parceiras. Mas uma das últimas relações me apontou algo que, sabe, na terapia, quando você mastiga um monte de coisa e tá tudo jogado assim pros lados. E aí, de repente, o terapeuta fala um negócio assim que faz tudo. Ah, agora eu entendi. É, foi o que aconteceu. E eu lembro quando essa pessoa falou isso, o quanto eu me fechei por um tempo, assim, sabe? Que veio essas conexões, veio eu entendendo um movimento que eu fazia, que infligia isso nas minhas parceiras. E como é merda isso, porque até quando eu mencionei de como a gente é criado na nossa sociedade, eu acho que a gente é criado nesses dois extremos, né? O homem ser essa parte de cobrar isso da mulher, não cobra isso dos outros homens, mas cobra isso da mulher. E a mulher aceita essa cobrança do homem, porque não é algo só no parceiro, é algo que vem dos irmãos, é algo que vem dos pais, é algo que vem dos amigos. E o que você descreve ali, eu vejo hoje em muitas relações, não só amorosas, mas relações de trabalho, relações de amizade, o quanto a gente vive em um ambiente onde o homem inflige isso, principalmente nas mulheres. Ele não consegue, eu acho, muito infligir isso. Ele. Nós, homens, não conseguimos muito infligir isso em outros homens. Acho que muito porque nós temos esse movimento dentro de nós, sabe? Não sei se é ego, não sei o que é isso, que acaba aplicando isso nas mulheres, em todos os ambientes, não só em relações. E, e é uma bosta. E eu me considerava, eu lembro, eu me considerava uma pessoa que eu via, que estava aberto a minha parceira me dizer as coisas, mas eu não conseguia ver esse movimento em que eu fazia de causar isso que você descreveu nas minhas parceiras. E devo causar um pouco ainda, mas espero que menos desde essa última vez que eu ouvi, porque eu vejo às vezes eu fazendo esse movimento e até quando essa parceira me disse isso, depois de um tempo eu perguntei: você sente que eu ainda faço isso? Ela falou: não, eu sinto que desde que a gente conversou, isso parou de Você acontecer. estava cuidando mais disso, né? É, e era um movimento ativo de quando eu via às vezes de dizer algo e fazer algo, o quanto isso influencia. E eu lembro de uma parceira mais antiga me dizer algo parecido, só que ela não conseguiu me dizer porque ela não entendia o que ela sentia. Você, como uma pessoa terapeutizada e psicóloga, né, já entende isso. E foi até engraçado quando uma das últimas pessoas me disse isso, porque me fez conectar, isso que essa outra parceira tentou me dizer lá atrás e ela não conseguiu, porque ela sentia, só que ela não conseguia traduzir aquilo. Ela não fazia terapia também, né? Então é normal ela não conseguir sentir, mas ela traduzia, mas ela sentia esse movimento que eu fazia. Inclusive, estou para rever essa pessoa daqui a algumas semanas e quero conversar com ela sobre isso. E vou explorar primeiro para ver se era realmente isso que ela sentiu. Era isso. Entendi. Beleza. Hum. Hoje eu sou uma pessoa terapeutizada, né, e tal, mas em muitos momentos da minha vida eu estava muito alheia ao que estava acontecendo. E por isso que eu acho que a gente não pode se culpar por essas coisas do passado, assim, porque a gente não tinha repertório, estrada suficiente para dar conta, né? E esse lance assim do individualismo, da pessoa estar olhando muito para si, eu tenho oportunidade de ter amizade com pessoas que eu já namorei ainda, ter contato, enfim. E eu percebo como isso continuou na vida dessas pessoas e o efeito que isso tem hoje, depois de 5, 10, 15 anos, sabe? Porque é um processo da pessoa. Parceira nenhuma mudou isso neles. Os que mudaram, mudaram porque eles enxergaram, eles se trabalharam, eles estavam olhando para isso e tal, enfim. Não foi a parceira que mudou e tal, enfim. E você, o que você já tolerou do passado, assim, que você fala, meu Deus, isso eu aceitava, que loucura. Antes de entrar nesse ponto,
acho que uma continuação do que você disse, eu acho que a gente tem um pouco dessa ilusão de que a relação vai ajudar a gente a ver coisas na gente que a gente não vê, né? E nem a terapia consegue, às vezes. Imagina uma relação vai conseguir. E eu acho que é um peso Não, ruim na relação. não entendi. Você acha que. Porque eu acho que a relação faz a gente ver coisas e tal. Agora, mudar coisas aí é diferente, né? Que vai Não, mas salvar. eu vou chegar no meu ponto, que é muitas pessoas, elas não querem ver esse ponto de verdade, sabe? A relação, sim, eu concordo com você, que ela faz a gente ver pontos. Puta, a relação é maravilhosa, que justamente como a terapia faz a gente ver pontos que a gente não consegue ver, porque a gente acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, e o que a gente acha que tá errado não é a causa, é só o fator final. O que tá causando isso vem de muito antes. E a relação ajuda a gente ver isso, só que a maioria das pessoas não está disponível de ouvir isso, né? De ouvir quando essa pessoa me disse isso, do que eu falei do o quanto eu infligi isso nas pessoas, é algo que ela me disse que não é fácil ouvir, sabe? Era algo que eu já vinha buscando há alguns anos, essa pecinha que faltava para conectar os pontos. Eu não sabia que era. Não foi uma peça só, né? Mas é difícil a gente ouvir essas coisas do parceiro e dos amigos. Do terapeuta já é. O terapeuta já é mais direto, Nossa. né? O terapeuta não tem muito filtro. Tipo, é isso aí. Concorda ou não concorda? É isso aqui. Principalmente depois de anos. Mas eu acho que é um peso que às vezes as pessoas procuram nas relações que é um pouco injusto, sabe? Porque a pessoa pode até te dar o que você está buscando, mas aí você não aceita, porque quando vem o negócio você não quer aceitar. E é um problema. Mas me fez pensar sobre isso. E Sim. o que você me perguntou do que eu aceitei antes e não aceito mais hoje, tem um que é um topo da minha lista, quando eu estava fazendo essa lista. É o topo um. Já vou começar logo com o maior deles, que é. Vai soar uma novela da Globo agora, mas é parte da minha história, que é não ter sido a pessoa principal na relação, sabe? Me relacionar com pessoas que estavam em outros relacionamentos e como uma novela da Globo, sabe? Que geralmente é a mulher, né? Que é enrolada pelo homem casado e diz: Ah, você é a pessoa com quem eu quero estar. Tá, então por que que você continua com essa outro parceiro? Ah, mas não tem mais amor, não sei o quê. Eu tolerei isso na minha vida, Cintia, no meu final de adolescência, começo dos anos 20 e poucos. E quase tolerei de novo, um pouco mais pra frente, mas eu vi que, tipo, isso já era algo que eu não tolerava mais, que era algo de que era uma coisa relacionada sobre a minha insegurança do passado que me fez tolerar aquilo. E foi muito legal entender que é algo que eu não tolero, sabe? Você está numa relação onde você não é. Onde a pessoa não te mostra para os amigos, não te mostra para o mundo, sabe? Uma pessoa que te esconde e te diz coisas, mas na verdade faz outras coisas. E foi doloroso foi doloroso viver e foi doloroso reviver depois, entendendo, tirando os pontos, sabe? Porque a gente vai aplicando desculpas, né? O porquê que a pessoa não te mostra para os outros, o porquê que a pessoa não te escolhe primeiro. Você vai aplicando desculpas com a sua própria insegurança. E diz muito mais sobre a gente do que sobre o outro. O outro é um cuzão que tá fazendo isso com você, mas você vivendo isso é muito sobre a gente não se achar o suficiente, não se achar o bastante. E eu não aceito isso, sabe? Já não aceito há um tempo. E quando eu vi esse movimento quase acontecendo de novo, era tipo, não, isso aqui não vai Mas acontecer de você novo. é capaz de, mesmo apaixonado, mesmo envolvido com a pessoa, frear isso? Tipo, sei lá, você se apaixonou, deixa eu pegar aqui um. Você se apaixonou por uma pessoa agora. Tá loucamente apaixonado, não sei o quê, envolvido e tal. E aí você descobre que ela tem um outro namorado, ou é casada, ou sei lá, tá? E a coisa vai se mostrando para você. Você hoje consegue olhar para isso e falar, mesmo apaixonado, mesmo envolvido, mesmo com tesão, mesmo. Eu não quero estar nisso, assim. Você consegue cortar isso? Sim, eu consigo, porque vem num local de trauma, sabe? Ter vivido isso me causou um trauma. E eu acho que isso que me ajuda a cortar, que é tipo, isso não é algo que eu tolero mais, sabe? Não é algo que eu aceito mais. Eu já tive numa relação anterior onde a gente se conheceu, a pessoa namorava, e eu fui bem incisivo falando que
o que tá acontecendo aqui eu acho ótimo, mas você namora e eu já vivi isso antes, sabe? Eu já vivi uma coisa antes e essa pessoa terminou o relacionamento e a gente teve uma relação e tal, e durou bastante tempo. Mas foi algo que eu estava fazendo um movimento automático de continuar, de aceitar, sabe? E eu logo no começo, tipo, não, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu já fui essa pessoa e me machucou. Eu não aceito passar por isso, sabe? Eu pergunto porque eu tenho visto no Instagram e tal, cada vez mais as pessoas mais jovens falando sobre isso, assim, sobre se apaixonar por alguém, estar envolvido com alguém, mas ter clareza que essa pessoa faz mal, ou que traz gatilhos, ou que, enfim, e abrir mão disso, assim. Tipo, eu tô apaixonada. Eu vi até esses dias a menina falar, eu tô apaixonada. Aí a amiga, todos os amigos, assim, tipo, puta, que legal, não sei o que. Ela falou, então, mas a gente não tá junto, a gente não vai ficar junto, porque ele tem um jeito de ser que me faz muito mal, que me traz coisas que eu não gosto e tal, e eu entendo que eu não quero isso pra minha vida, mesmo estando apaixonada. Então, eu estou apaixonada. Sei que isso vai passar, que daqui a pouco vai se amenizar e tal, porque eu escolhi não estar com essa pessoa, porque só estar apaixonada não vai me fazer feliz, porque tem milhões de outras coisas que ele não pode me oferecer, enfim. Que não é uma coisa que eu observo na galera da minha geração, ou das gerações anteriores, assim, acho que a gente ficava insistindo nas coisas e eu acho que a gente é uma geração, e a gente vai falar sobre isso em algum episódio aí, mas a gente é uma geração que fica esperando um milagre acontecer, sabe? Geração romântica do caralho. Tipo, o cara é todo errado, ele não tem nada a ver com você, vocês têm tudo diferente, mas você fala, ai, não, E vai sabe? O lá e milagre casa. vai acontecer. E fica, aí você fala, vou casar, exatamente. E aí, quando tudo tá uma merda mesmo, você fala, porra, aí você tem filho com esse cara, porque você fala, né? Vai acontecer uma coisa boa, vai dar certo, uma coisa vai dar certo. Mas não sei se não tô conseguindo me explicar, mas assim, eu tenho a sensação que a nossa geração é uma geração que talvez por essa ideia de amor romântico e tal, a gente fica forçando, tentando forçar um relacionamento, plantar uma relação numa terra que não nasce nem mato, enquanto que me parece que as novas gerações, elas já têm mais clareza sobre isso, já não estão mais nesse lugar tão de romantismo, isso aqui. Tipo, não, se ele não é parecido comigo, se a gente não tá alinhado em coisas básicas, então eu não vou insistir nisso, acabou. E, mas você tá apaixonada? Mas daqui a pouco eu vou estar por outra pessoa. É, é isso. Não sei, parece. É uma É, sensação, posso estar errada. eu concordo nesse ponto da nossa. Eu acho que a nossa geração vem do abandono, né? E a gente tem essa esperança. A gente vem de uma geração de esperança, de uma ilusão. Sim, eu concordo no esperar milagres. Eu acho que é isso, essa ilusão é o esperar milagre mesmo, de que você acredita. Aceitamos defeitos enquanto esperamos milagres acontecerem. Que geração maravilhosa. Nós somos maravilhosos, né, queridos? Como é que a gente sobreviveu a tudo isso? É, a gente Bruno, eu tenho vive nessa paciente. esperança. Eu tenho paciente que vem assim falar do parceiro, é quase, não é tão desse jeito, mas é quase desse jeito. É quase assim, olha, ela ou ele, né? É, não trabalha, não sei o quê, não tal coisa, não gosta de mim, não, a gente não transa, mas eu quero que esse relacionamento aconteça. Por quê, meu Deus? E, enfim, né? Mas o meu papel como terapeuta não é falar, não, termina esse. Enfim, discutir e entender por quê, né? Por que que a pessoa insiste, quer ficar e continua, e insiste, quer ficar e É, continua. eu acho que entra por um lado um- entra não só nessa esperança, mas eu acho que nesse ponto de não desistir, né? Que eu acho que a gente foi ensinado disso também, que desistência é tipo um fracasso, você entra num Ah, local de fracasso, que você é um fracassado, que você falhou, que você não tentou o suficiente. Ah, você tentou o suficiente, você foi lá. Eu acho que vem muito por causa da nossa cultura pobre também, da gente ter que lutar muito para ter as coisas, para conseguir, sabe? Aplica para as relações também, eu acho isso. E vejo que entra num local de tapa-buraco também, de você estar numa relação tapa-buraco. Tem muito, tanta relação tapa-buraco, né? Que é o mesmo quando você tá com alguém
esse é o pior de acontecer, que você tá com alguém que transa muito bem, mas você não quer Ó. namorar essa pessoa. Esse é o pior de acontecer, porque aí você tá no tapa-buraco, que é Ai, que ódio. a energia sexual, que é a energia motivadora de você sair da sua casa e encontrar um parceiro ou uma parceira, está cumprida ali, porque a pessoa transa bem. Só que você sabe que a relação não é pra fora isso, é só o sexo que é muito bom. E é isso, é um tapa-buraco, né? E o quanto que a gente tem que lutar contra esses tapas-buracos. É um movimento que a gente tem que fazer. Eu já vivi vários tapas-buracos Mas, o e Bruno, eu acho que se eu fizer uma estatística rápida aqui dos meus relacionamentos e do que eu acompanho aqui com os meus pacientes, eu acho que os homens caem muito mais nisso, de ficar numa relação só por causa do sexo. Não tem mais nada, mas o sexo é bom e eles ficam, do que as mulheres. Eu acho ai, não sei se dá para falar isso, mas eu acho que o sexo bom é menos motivador para as mulheres, ou interfere menos nessa coisa de querer ficar do que para os homens. Os homens parecem muito mais suscetíveis a isso, assim. eu digo como um exemplo, né? Esse tapa-buraco, mas na área do sexo, insira aqui o seu tapa-buraco, que é você estar numa relação que você claramente vê que você não quer, mas tem um tapa-buraco ali que aplica para você. Eu usei um exemplo do sexo que é o mais fácil e o mais engraçado também de usar. Mas ó, Ah, eu tenho um amigo que ficou um tempão namorando uma menina, nossa, muito tempo, acho que sei lá, mais de 5 anos, assim. E aí eles não tinham nada a ver, nada, nem o sexo. E ele só ficava porque ela tinha amigos interessantes. Acho que ela trabalhava com cinema, sei lá o que que era, não lembro, mas acho que tinha alguma coisa a ver com cinema e tal. Então, ele estava com ela, assim, sempre em círculos de pessoas legais, interessantes, gente interessante, não sei o que lá e tal, né? E ele não, não conseguia sair disso. Ele falava, ai, mas se eu terminar, é tão, sabe, as pessoas que ela conhece são tão maravilhosas. Brincando, foram-se 5 anos nesse rolê. Meu Deus do céu, cara. é. Eu acho muito importante o encontrar coisas que a gente aceita, que não aceita, porque ajuda a gente a encontrar esses tapas-buracos, assim, também, que a gente vive em algumas relações, às vezes, sabe? Eu não aceito mais viver numa relação tapa-buraco num sentido assim, sabe? Numa coisa que está cumprindo. Eu não tenho ilusão de uma relação perfeita, onde tudo vai ser perfeito, porque a gente é todo cagado e o nosso parceiro também vai ser. Mas o quanto é importante você ser a escolha principal numa relação. Porra, você está numa relação, você tem que. A pessoa não pode ter vergonha ou esconder você ou não te apresentar para os pais ou para a família, sabe? E é, cada pessoa tem uma razão, né? Não, eu não culpo pessoas que estão em relações tapa-buraco, relacionamentos que já acabaram, as pessoas continuam por causa dos amigos dos outros ou por causa dos filhos. A gente, a gente aceita o que a gente aceita Hum. e tá certo. Mas eu vejo o quanto é importante a gente entender e procurar isso no outro, sabe? E dizer isso pro outro também. Eu lembro numa relação que eu tava, onde eu disse o quanto era importante algo que a gente tinha ali, sabe? E são coisas importantes que a gente tem que dizer para as pessoas. O quanto estar numa relação é importante, o quanto eu digo isso ativamente, assim, de tipo, puta, isso aqui que você faz é algo tão bom, é algo que me faz me sentir valorizado, sabe? É algo que me faz me sentir amado. Eu acho que a gente também esquece um pouco de dizer essas coisas boas que a outra pessoa também causa na gente, né? Que a gente foca nos gatilhos, e os gatilhos são sempre mais poderosos, os sentimentos. E a gente esquece do... Cynthia Cruz tem um exemplo maravilhoso que seu marido lhe deu 1 milhões de fotos pela casa e, tipo, puta, que sentimento gostoso. Eu lembro, a gente estava numa mesa e você disse isso, e, tipo, como é isso? É uma coisa maravilhosa de se receber e como existem coisas maravilhosas que as pessoas fazem pela gente. E em outros momentos são gatilhos e o copo deixado em cima da mesa e tudo mais, mas é muito difícil o entender isso, né? Eu acho que quando você usa esse exemplo da juventude estar apaixonado e saber que vai se apaixonar de novo, eu acho que é uma luta que a gente tem com o nosso próprio biológico, né? De você. O biológico é transar logo para procriar e depois você descobre se a outra pessoa é alguém que vai te ajudar a É criar a legal. sua Se a pessoa cria. é legal. É.
Esse é o biológico, não importa a nossa geração. É o sexo rápido, engravidar e ter filho. Esse que é o biológico. E a gente luta contra o biológico, né? A gente luta contra o biológico porque, tipo, você vai ter um filho, a pessoa vai estar ali para te ajudar a criar o filho? Você quer ter filho, sabe? E, e eu acho que vão ser muitas gerações ainda para viver isso. A gente vem descobrindo como é lutar contra o biológico, né? E a gente vem falhando no lutar contra o biológico, porque é também o viver em comunidade, o se sentir cuidado, cuidar de alguém, e como a gente aplica tudo isso. E relacionamentos são muito gostosos e tem pessoas que são muito tóxicas e a gente tem que ficar longe mesmo. Tem pessoas que a gente tem que sofrer a perda, mesmo naquele começo, quando você tá apaixonado. Que é isso, tipo, isso aqui eu não tolero. Então, se isso for acontecer, a gente termina aqui, eu vou sofrer agora, e aí já vai passar logo do que sofrer daqui 1 ano ou 5 anos. É Não, melhor já sofrer ou agora. você vai sofrer agora um montão, ou você vai ficar sofrendo a conta-gotas durante 5, 4, 8 anos, sei lá, né? Porque é É, isso. Conviver com uma coisa que você não tolera é ficar sofrendo ali a conta-gotas, enfim. é. E eu acho que a gente nem precisa entrar na nossa lista de defeitos que as pessoas toleram, porque eu acho que isso já foi falado aqui indiretamente, né? Como eu falei, eu sou impaciente, eu não sei o quê, eu acho que é isso, quem convive comigo, não só parceiro, né? Tá sempre tendo que conviver, que lidar com esse meu lado também, que não deve ser fácil, que não deve, não é fácil. É, e, e tem a coisa do ímpeto também, enfim, se eu coloco uma coisa na cabeça, ou se eu tenho uma ideia e tal, é isso, tem que aceitar, tem que bater palma, falar, nossa, que maravilhoso, genial, vamos. E tem É, um pouco do outro lado tá, também, né? que é tem coisas que a gente aceita e não aceita no outro parceiro, mas também tem do parceiro na gente, né? E tem o quanto, eu acho que o exemplo que você deu ali do tipo de homem que você não aceita, do que te faz se sentir culpado, isso acontece muito em relações. Acontece em mulheres infligindo isso em homens também. Eu lembro Sim. de conversar com parceiras antes de dizer algo sobre mim até quando eu tava te contando isso, eu senti, eu falei, aconteceu algo que eu senti que eu fui julgado. E foi bom porque eu senti naquele momento e eu consegui expressar naquele momento. Tipo, eu te contei algo com essa parceira, né? A parceira me disse algo, eu falei, o que você tá me dizendo aqui, eu tô me sentindo julgado. Eu te abri algo sobre mim e você tá me julgando. E a pessoa conseguiu ouvir aquilo e falar, nossa, eu não quis te julgar, eu não quis fazer isso. E como é natural nosso, né? Tem muitos movimentos que a gente não controla, como eu falei ali, o do preconceito, né? A gente não controla ser preconceituoso. A gente tem que criar ações, óbvios, para estudar, para melhorar, mas a gente não controla o que a gente sente de imediato. E a gente tem parceiros que infligem coisas na gente também, e a gente tem que olhar para isso. Não é só a gente fazendo isso, né? Existe esse outro movimento também. O que tem coisas que o nosso parceiro tolera também na gente, não só nesse lado, mas apesar da nossa perfeição aqui, tem coisas que as outras pessoas não acham tão Ah, perfeitas assim. ai, elas é que estão erradas. Se não consegue ver perfeição aqui, vai embora. Gente, e aí, acho que para fechar, só rapidinho, ter clareza dos defeitos que a gente tolerou fala muito sobre o nosso eu do passado, sobre as coisas que a gente estava aprendendo, quem a gente era, tudo isso. As coisas que é no presente que a gente tolera, o que a gente convive, né, os defeitos que a gente é obrigado a conviver por amar alguém, por dividir a vida com alguém, passam por quem a gente é também, pelo nosso autoconhecimento, por como a gente cuida disso. Então, cuidar disso, é, pensar nisso terapeuticamente, olhar para isso, entender por que que isso é tolerável para você hoje e a outra coisa não é. É um processo de autoconhecimento, é um processo seu que você vai ter que olhar. E que, é, seguindo uma lógica africana, né, que eu estava até te mandei um vídeo ontem que eu achei maravilhoso o jeito de pensar isso, que também deve ser construído enquanto casal, não só sozinho. A gente tem, né, a psicologia ocidental, ela tem muito esse lugar de resolva os seus problemas, né? Vai lá você que tem que se cuidar, você que cuide da sua cabeça, o outro que cuide da cabeça dele e tal.
Mas a gente vive em sociedade, a gente é um casal, a gente tem problemas enquanto casal. Então, olhar para isso de uma maneira também geral, de como é que o outro me ajuda a lidar com os meus defeitos, ou como é que ele também vai ser uma fonte de regulação para eu conseguir lidar com isso e tal, também precisa ser construído em dupla. Não é só sozinho. Você pode começar o processo sozinho, pensar sobre aquilo, entender seus gatilhos, suas motivações e tal. Mas como isso se desenrola na relação, passa pelo outro e tem que ser falado com o outro. Não adianta você ir sozinho para sua terapia, olhar para aquilo sozinho e tal. Isso tem que ser discutido com o outro, é o outro que te sinaliza as coisas, os seus defeitos têm um impacto negativo na vida do outro, no ritmo do outro, então também é uma coisa que tem que ser pensada enquanto casal, tem que ser discutido enquanto casal. E aí ter ferramentas para ter conversas melhores e tal, é o caminho, né? E é gostoso estar numa relação assim, né? Que você consegue sentar e conversar sobre os pontos. E mesmo quando acontece, às vezes, a, da pessoa te julgar, porque é isso, né? A gente julga também. Você é uma terapeuta maravilhosa, ouve algumas coisas que você julga, e aí você se olha e fala, puta, por que que eu tô julgando isso? Eita, é. Qual é a história? Como você falou da pessoa que vem bater na outra na rua, sabe? Da onde tá vindo isso? A gente aplica uma coisa de defesa automático ali. Mas é muito gostoso estar em relações que a gente consegue dizer as coisas sobre o outro, sobre a gente, ouvir do outro também, mesmo que às vezes machuque, que às vezes a gente não queira ouvir. Eu lembro de estar numa relação e a pessoa falasse pra mim, eu quero te dizer algo. Eu falar, hoje eu não tô com energia pra ouvir algo sobre mim assim. Vamos falar outro dia, sabe? E falar tipo, hoje não tô, hoje não dá. Vamos fazer isso, vamos marcar na semana que vem. E aí depois a gente voltar e fazer isso mesmo. Tipo, hoje eu estou com energia pra gente falar sobre aquele ponto. Porque tem momentos que você não tá mesmo, tem Nossa, é momentos que você tão tá. importante, né, quando a gente consegue reconhecer isso. É. E, tipo, hoje, tá, eu me interesso, quero saber, mas hoje não. Eu lembro na terapia falar uma vez, tipo, hoje eu só quero ser acolhido, sabe? Eu tô num momento que eu preciso ser acolhido, eu não quero que você aponte. E uma terapeuta filha da puta falar, não, mas é hoje que eu vou apontar, porque é assim que você precisa estar pra eu apontar isso aqui do filho da mãe. E eu lembro até hoje, porque eu queria ser acolhido, não ser apunhalado. Ah, mas é isso. E você pensou em algum filme? Eu pensei em um filme que é A Lagosta. Tá na Netflix. Vi ele ontem. É isso. A Lagosta. É sobre eu esqueci o nome do ator, ele é irlandês. Ele vai num local assim, que o local é feito para você encontrar o amor. E se você não encontrar o amor, você vai se tornar um animal. Porque aí, como animal, você talvez tenha a segunda chance de encontrar o amor. É isso. Esse é o trailer do negócio. Nossa, e o filme chama A Lagosta. É tipo, a A lagosta é o Lagosta. animal. Como, É, como uma lagosta ama, né? Vamos descobrir aí. a Eu Lagosta. não sei, me veio um exemplo que é muito extremo, assim, que é Made, a série, né? E que ela atura coisas ali, mas isso já está em outro lugar, né? Porque já não é que ela atura defeitos dele, ela já está no lugar de violência ali, mas enfim, né? É, pelos motivos dela, ela muitas vezes fica e continua ficando, e aquilo vai para um extremo triste, né? E eu quero dar uma dica de um casal que eu sigo no Instagram. Eu não lembro o nome do perfil, eu acho que eu vou deixar para indicar nos stories quando a gente for divulgar aqui o episódio. Ou deixa eu dar uma olhada aqui. A gente põe na descrição depois, Cintia. Se você ouviu Ah, até tá, aqui, dê tá. uma É que olhada na descrição que vai estar lá. eu não lembro de cabeça, mas eles têm umas conversas, eles gravam trechos das conversas deles sobre, sabe, tipo, aquele dia da briga, eu me senti assim, não sei o quê. E é muito legal, assim, como eles fazem, e muito nesse lugar de a gente resolve os nossos problemas juntos e não vai lá resolver sozinho. Gosto bastante, assim, um casal muito fofo. Então, vou deixar Legal. aqui na descrição. Eu acho que é isso, gente. Sigam plenos aí, olhando para os próprios defeitos e apontando o dedinho para o defeito do outro, porque isso também gera um certo prazerzinho. Uhum. Sigam amando, porque a vida é uma gostosura. É Um isso, beijo. beijo. Tchau, tchau.